Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. O que o senhor nos traz de novidade em relação ao combate à gripe aviária? Então, Milton, a gente falou bastante ano passado sobre a gripe aviária. Esse ano, daqui a pouco, vão começar a acontecer os novos surtos aí esperado. E só que dessa vez a notícia não é por conta de surtos, nem o espalhamento do vírus. Os pesquisadores na Inglaterra começaram a testar uma vacina experimental contra o vírus H5N1, a chamada gripe aviária, em voluntários humanos. O objetivo não é responder a uma pandemia que já começou. É exatamente o contrário. Dessa vez, a gente tentar se antecipar a uma pandemia. Afinal de contas, o H5N1, esse vírus da influenza, ele circula há décadas entre as aves, especialmente aves silvestres e criações comerciais. Em humanos, os casos continuam raros, mas continuam também acontecendo de maneira regular, quando acontecem os surtos nas aves. E, nos últimos anos, alguma coisa preocupou mais os pesquisadores. O vírus começou a infectar mamíferos com mais frequências. Começou com leões marinhos, se passou por raposas, fazendas de visons, aqueles bichinhos para fazer casaco, né? E, recentemente, rebanhos leiteiros nos Estados Unidos foram afetados de maneira muito importante no ano passado. Então, o vírus está ampliando a capacidade de adaptação biológica. Então, quando um vírus começa a cruzar a barreira das espécies, ou seja, ele é um vírus de ave, começa a infectar mamíferos, já infectou gato doméstico, por exemplo, uma pergunta começa a aparecer. Ele está aprendendo a infectar humano também de maneira mais eficiente? Por enquanto, a gente não tem essa resposta, porque não aconteceu, ainda bem, transmissão sustentada entre pessoas. Mas a gente teve, sim, casos muito graves, casos de morte nos Estados Unidos, internações em terapia intensiva no Canadá e nos Estados Unidos. Então, esse é um ponto importante. Existe um risco, sim. Esse risco ainda é baixo, porque, como eu falei, não se documentou a transmissão do vírus entre as pessoas, mas a experiência que a gente passou há 6 anos atrás, né, Milton, com a Covid surpreendendo e pegando o mundo de calça curta, leva agora alguns governos e alguns pesquisadores a pensar como é que a gente pode lidar melhor com isso. Então não vamos esperar o vírus explodir para começar a agir. Essa vacina no Reino Unido tenta justamente criar essa resposta. É um conceito de vacina pré-pandêmica, ou seja, a gente pensar em como desenvolver uma imunização antes que o cenário de emergência aconteça. E é simples a lógica, né? Depois que começa a pandemia, estamos correndo atrás do prejuízo, né? O tempo vira inimigo. Então, desenvolver vacina, testar a segurança, produzir em escala, isso tudo leva meses. Mesmo assim, depois tem que distribuir, tem que conseguir aplicar, saber quem vai receber. Então, de repente, com a pandemia começada, não tem tempo para resolver isso, né? Tem que resolver, mas não tem o tempo ideal. Então, ter uma plataforma pronta é uma maneira importante. Esse vírus não é novo, o contexto atual é que pode estar mudando. Então, existem especialistas que lembram que pandemias não aparecem de repente. Elas começam a dar sinais prévios. Foi assim com H1N1, aquela chamada a gripe gripe suína, lembra lá? Do início dos anos 2000. Depois veio o SARS, que é o coronavírus asiático. Depois o MERS, que foi o coronavírus que apareceu nos camelos. E tudo isso era o coronavírus, né? Então, existem esses alertas na natureza. A vigilância epidemiológica e genômica funciona para isso. No Brasil, o monitoramento é bastante intenso. O Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Agricultura, inclusive, tem uma plataforma de inteligência que você pode acompanhar os casos de surtos em animais silvestres, animais domésticos, eventualmente. O país já registrou esses episódios, né? Isso é importante. Não temos casos humanos registrados no Brasil ainda. Então, a ideia é essa, Milton. Preparar uma vacina antes que a coisa aconteça, né? Por ver se, pelo menos, às vezes, a gente tem aprendido alguma coisa com a pandemia, talvez seja isso. Perfeito. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando. Bom dia. Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes. Aproveitem o final de semana. Até mais, doutor.